Em toda eleição surgem normas estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral que determinam o comportamento de candidatos e de quem vai votar. Sobre esses critérios e penalidades, eu converso agora com o advogado Leonardo Paletó. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Tiago. Vamos falar primeiro, então, dos eleitores. No dia 26, domingo, dia das eleições, o que é que não é permitido ao eleitor no momento que ele se dirige à sessão eleitoral para efetuar seu voto? O mais importante ser esclarecido para a população e para os eleitores é que no dia da eleição não se pode fazer propaganda eleitoral. Alguns eleitores ainda não estão cientes dessa impossibilidade e terminam se excedendo no dia da eleição, podendo vir até serem presos. Especificamente com relação à questão do voto, que a grande novidade que está se trazendo devido a essa questão das redes sociais e do uso de aparelhos celulares é a questão da impossibilidade que o TSE determinou de que se utilize o telefone celular durante a votação. A história do selfie. Exatamente. Depois que aconteceu esses problemas no primeiro turno das eleições, acabou de sair uma resolução do TSE determinando que aquela pessoa que for votar tem que colocar o seu telefone celular ao lado do mesário responsável pela abertura da urna e, após a votação, recolher esse telefone celular. Mas o mais importante que o eleitor tem que saber e tem que se pautar realmente é com relação à questão da impossibilidade de realizar propaganda eleitoral no dia do pleito. Ele pode ir com a camisa que identifique o candidato, o número do candidato, alguma coisa nesse sentido? Essa distinção também é muito oportuna, porque ele pode fazer a sua livre manifestação individual. Você pode ir com a camisa do seu candidato, com botão, até portar bandeira. Mas isso tem que ser uma livre manifestação individual. Não se pode descambar dessa situação para fazer propaganda ou regimentar qualquer eleitor para conseguir outros votos. Então tem que se ter cuidado que a propaganda tem que ser uma manifestação apenas individual. O eleitor que infringir essas determinações do TSE, ele pode ser penalizado de que forma? A penalidade no dia da eleição, isso se chama o crime de boca de urna. Propaganda no dia da eleição é considerado boca de urna e você vai ser detido e vai ser preso. Passa o dia inteiro preso, podendo até responder criminalmente depois, numa ação que vai ser manejada pelo Ministério Público Eleitoral. Então, na hora que comete o ilícito é detenção. A detenção ocorre de imediato e a pessoa vai passar o dia inteiro preso sem sequer poder votar, no caso de não ter votado ainda. O eleitor pode entrar na cabine para votar com a criança? Geralmente as pessoas levam criança, isso é permitido? Na verdade, não existe nada na legislação que diga que você não pode levar criança. O que existe é que o voto ele é secreto, tudo parte dessa premissa. Tanto com relação à questão da utilização do celular, como com a questão da criança. Aí parte do bom senso, da razoabilidade daquele diretor, daquele chefe da mesa, do mesário, de permitir ou não. Na minha opinião pessoal, eu acredito que não há nenhum prejuízo de você colocar uma criança para votar com o pai. Aquilo não vai ser antidemocrático ou não vai comprometer a lisura do voto. Então depende muito do bom senso, mas o correto realmente é que o voto é secreto, ele é individual e tem que ser feito apenas por uma pessoa. Leonardo, no primeiro turno, toda a imprensa divulgou nas cidades a quantidade de panfletagem feita na véspera e durante o dia da eleição e que deixaram as cidades sujas. O candidato que infringir nesse tipo de ação, ele é punido de alguma forma? A legislação estabelece alguma penalidade para isso? A legislação impede, como eu já lhe falei, a propaganda no dia da eleição. Então, desde que constatado que aquilo foi feito de forma orquestrada, inclusive no primeiro turno das eleições, vários candidatos aqui no Rio Grande do Norte foram representados pelo Ministério Público Eleitoral junto à Justiça. Ainda não saiu penalidade, não se apurou o processo, porque depende de caso a caso, das situações tópicas para cada candidato. Mas eles podem sim vir a ser responsabilizados porque é uma propaganda irregular. A partir das 22 horas do sábado, não pode mais nenhum tipo de propaganda nas ruas e a distribuição de panfletos e santinhos jogados nas vias públicas é um tipo de propaganda eleitoral. No dia da eleição, geralmente o voto dos candidatos se transforma num acontecimento. A imprensa acompanha, os correligionários acompanham, entram nas sessões. O que é permitido ou não para esse candidato, que, acima de tudo, é um eleitor, é um cidadão e também vai exercer seu voto? Eu volto a lhe responder com relação à questão da razoabilidade. Você não tem como impedir que a imprensa esteja presente, ela não pode registrar o voto atrás da cabine, mas ela pode estar presente, ela pode registrar, ela pode marcar aquele momento cívico que o candidato está votando. O que não pode é o candidato, após votar, sair visitando outras sessões e cumprimentando eleitores. Era isso a minha próxima pergunta, então é proibido? Ele não pode. O candidato tem que votar e depois de votar, ele no máximo acompanhar o candidato a vice, de uma forma muito discreta, e depois ir para sua casa, ir para o canto em que ele quer assistir a apuração e ficar com seus familiares e amigos, mas ele não pode sair visitando as sessões porque isso é propaganda eleitoral e ele pode ser detido. Temos inclusive casos aqui no Rio Grande do Norte, em eleições passadas, de candidatos que foram detidos porque saíram visitando as sessões no dia da votação e não pode. Uma outra coisa que ocorre, principalmente no interior, nas regiões mais periféricas, é o transporte de eleitor.
né? O que é permitido, o que é que não é permitido com relação a isso? O transporte de eleitor ele só pode ser feito mediante os veículos devidamente registrados. Quem não registrou veículos não pode ficar fazendo transporte de eleitor. Também é um crime eleitoral, também é passível de detenção e pode até, dependendo da natureza do caso, descambar até por uma conduta um pouco mais ilícita, uma captação ilícita de sufrágio, um abuso de poder, de acordo com como foi arregimentada essa questão. Então, o transporte de eleitor não pode ser feito. Isso não impede que você possa dar carona para um amigo, não é isso que está se falando. É aquele transporte organizado, onde se alugam ônibus, fretam vans para transportar eleitores com o fim de votar. Isso não pode ser realizado. Leonardo Paletó, advogado, especialista em direito eleitoral, muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço, a gente está sempre à disposição porque a TV Assembleia precisar. Okay, obrigado. E o Jornal da Assembleia, segunda edição, fica por aqui. Para você, uma boa noite, obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã.